sobre ser pastoreado, né? Sobre ter ovelhas. Vocês sabem que eu, muito jovem, iniciei um caminho de pastorear gente. Adolescente, eu era presidente de adolescentes na presbiteriana. E aí eu fui 3 anos seguidos eleito presidente de adolescentes. E aquilo me fez estar assim, era adolescente pastoreando adolescente. Só que aquilo já me fazia mal, porque era uma hierarquia, né? Eu estava acima deles, ainda que nós fôssemos iguais, enfrentando os mesmos dilemas. E desse modo foi que passaram-se alguns anos. Depois eu fui presidente de juventude por muitos anos seguidos. E mais de 70 jovens assim chegaram da rua para o templo e nós os discipulamos. Então você imagina todo tipo de problema que eles vieram, que não são os problemas religiosos, são os outros, os problemas que as pessoas vêm de terem se desgraçado nos excessos da vida. E aí foi que eu os pastoreava. Nunca almejei ser pastor. Entretanto, eu os pastoreava. E aí, depois disso, me tornei diácono presbiteriano. E na sequência nós abrimos um trabalho da onde vieram alguns aqui junto comigo para o caminho, lá na zona noroeste da cidade de Santos. Me tornei uma espécie de presbítero e depois fui ordenado pastor. E na ordenação, em 2003, aí tudo que já era só se avolumou num nível de intensidade complicada de conduzir, porque alguns lembram que eu chegava aqui na minha casa do trabalho exausto e já tinha gente me esperando, e eu ia com essas pessoas às vezes até bem tarde, e no dia seguinte eu voltava para o trabalho e chegava em casa e tinha gente me esperando, e no outro dia eu ia trabalhar e chegava em casa e tinha mais gente me esperando. E no fim de semana, então, era muita gente me esperando. E domingo pregava e durante a semana ia dando os feedbacks da pregação. Vieram os e-mails, vieram os MSNs, vieram as formas virtuais de se relacionar. E aí, então, isso adensou o pastoreio. Porque agora eu nem vinha para casa. Eu ficava no consultório respondendo e-mails de muita gente perdida, desolada, desorientada, frustrada, arrebentada, jogada, moída, traumatizada. O que aconteceu é que uma psicóloga foi na igreja para falar com os líderes a pedido do outro pastor. E ela fez uns seminários com a gente, bem legal, em grupos. E depois ela viu os resultados dos seminários e nos chamou para conversar à parte, cada um dos líderes. Alguns aqui, Levi, devem ter participado desse processo e suas esposas. E eu lembro que ela então me chamou e eu fui. Teve uma hora que eu estava conversando com ela, ela falou: o que é isso que te emociona? O que te faz chorar? E eu embarguei a voz, né? E ela perguntou: o que é? Eu falei: sabe o que é? Se Deus me aparecesse agora e me perguntasse o que eu quero, eu diria: eu não quero mais ovelhas. Eu não quero mais. Me dá um tempo só. Preciso descansar. Eu não quero mais. E a gente estranhou muito que fosse aquilo que eu tivesse pensado. Eu pensei isso. Eu finalmente estava esgotado das pessoas. E nenhuma delas tinha culpa. Eu é que diminuí os cuidados comigo, diminuí os cuidados com os meus, em função de tentar suprir
o impossível, porque até Jesus quis se retirar para o outro lado do lago. Até Jesus convidou seus discípulos para descansar um pouco. Até Jesus precisou orar depois do encontro com a multidão. E eu já não conseguia orar, porque depois de um encontro tinha o outro. Então esse estado de ser meio messiânico faz mal para você, derruba o ser. E aí eu falei isso para ela e falei, eu não sei nem porque eu disse isso, eu nunca nem pensei isso, eu não quero mais ovelhas. E aí ela disse, as ovelhas não são suas. E veja, gente, quando isso aconteceu, não tinha nem começado o caminho da graça. Não tinha começado a grande quantidade de estações que eu ajudei diretamente a que fossem abertas, em torno de 40. Não tinha começado o caminho nações, não tinha começado a África, não tinha começado a Nigéria, não tinha começado o Senegal, não tinha começado a internacionalização desse processo, não tinha começado nada disso. Veja que ainda não tinha começado nada. Até que Deus me providenciou descanso quando eu pensei, preciso me retirar. E aí foi isso que eu fiz quando fui para a Espanha. Não deu tempo de um monte de coisa. Não deu tempo de um monte de coisa. Foi tudo foi desabando. E hoje, pela graça de Deus, eu tenho uma compreensão melhor do que é pastorear e ser pastoreado. Pastorear é amar sem evitar envolvimento e deixar-se disponível e vulnerável a que o outro queira encontrar em você palavra e gesto de carinho, compreensão, aninhamento, ausência de juízo e conselho humilde. Espero que você tenha notado o que é, porque agora que eu falei, está falado e eu nem sei falar de novo. Tudo que é forçado não é pastorear. Tudo que é forçado não é ser pastoreado. Só o que é fruto do amor é exercício de pastoreio.